Galera, eu sou o Vitor e esse é um corte do Monarch Talks. Agradeço demais quem tá assistindo. Fique com um corte aí do Monarch Talks 103 com Paulo Cruz. Curta o vídeo e dá aquele like. Ativa o sininho. O que você acha de guerra híbrida? O que é isso? Guerra híbrida é um conceito de guerra da mente. Guerra de propaganda, guerra econômica, porque antigamente a guerra era com soldado na rua, né? Só que conforme o mundo foi evoluindo, essa guerra se tornou muito cara e não muito produtiva. Então os países se adaptaram e desenvolveram estratégias de guerras que não são físicas. Elas envolvem propaganda, financiamento de ONGs, financiamento de narrativas, financiamento de grupos, de estatística, de um monte de coisa, né? E esse poder, eu acho que ele afeta muito o Brasil, porque o Brasil é um país muito importante globalmente falando, assim. Então, por ser muito importante, ele atrai o interesse de grandes potências como China, Rússia, Estados Unidos, entre outros aí, Europa em geral. E eu acho que eles têm um papel ativo na nossa sociedade e no nosso discurso do mainstream, e eles ativamente tentam tornar ainda mais complexo a nossa condição de organizar a situação para ter um progresso como país, entendeu? Eu acho que eles atuam muito para desestabilizar o país. Você acha que tem alguma chance da gente lutar contra esses movimentos internacionais numa sociedade que não sabe ler direito, tá ligado? Por isso que eu às vezes fico sem esperança. Eu acho que não tem. Nesse momento, não. Mas então, assim, se a sociedade entra nessa... né, não consegue lutar contra isso, porque sequer consegue ler um texto, então a gente precisa investir em fazer com que as pessoas saibam ler um texto. Concordo plenamente. Vai demorar? Vai. Você acha que o Lula vai investir pra caralho na educação? Não, acho que não tenho nenhuma esperança nisso. Ele construiu faculdade pra caralho. Mas sim. Isso não significa muita coisa. Construir faculdade não significa muita coisa. Que você vai lá na faculdade e os caras estão de greve. Então, assim, não adianta mesmo. Assim, não tem nenhuma esperança. Né? Mas eu acho que a gente pode fazer pouco mais efetivamente, como eu disse, tentando agir onde está o problema. Vou dar um exemplo simples, de novo, assim, que eu lembro que eu fazia parte de uma... Eu já falei isso várias vezes. Eu fazia parte de uma igreja e quando eu cheguei nessa igreja, o pastor ficou muito empolgado lá, porque eu já gostava muito de estudar e tal, então ele ficou empolgado de ter alguém que gostava de estudar lá. E ele falou, não, porque eu quero ter um departamento de educação e coisa e tal, e não sei o quê, pá. E demorou até eu falei, calma, vamos devagar e tal. Aí um dia eu falei, tá bom, vamos lá, o que o senhor quer fazer? E ele queria lá ensinar as pessoas. Ah, legal, beleza. E aí fizemos uma reunião e tal, assim. A pergunta que eu fiz, eu falei, se a gente quiser ter um departamento de educação aqui, numa igreja que tem, sei lá, 300 membros, a gente tem que se fazer duas perguntas. Partindo da seguinte constatação. Nós vivemos num país em que as pessoas, em grande medida, são analfabetas funcionais, certo? Elas não conseguem entender um texto. Sim. O texto bíblico, então, piorou, porque é um texto difícil, Complexo, rebuscado, complexo e né? tal, então não é simples. Então a partir dessa constatação, a gente precisa fazer duas perguntas. Primeiro, tentar ver qual é a porcentagem de pessoas que são analfabetas funcionais que estão aqui na nossa igreja. E se a gente pegar uma conta de padeiro, se lá fora é 70%, aqui também provavelmente é. Porque a gente vai saber onde a gente vai ter começar a coisa. Onde a gente ensina, né? Pode ser que a gente tenha que começar a ensinar as pessoas a ler. Sim. Entendeu? A ler mesmo, não uma fábula a entender, um texto simples, né? Esse é o ponto. Segundo, a gente tem que tentar fazer um exame de consciência para saber que se a gente também não está nessa situação. Eles se escandalizaram com essa minha proposta. Como assim e tal? Eu falei, bom, se você não consegue fazer um exame de consciência para ver se você também é uma pessoa que é analfabeto funcional, então não tem jeito. Então, assim,
O que aconteceu, por exemplo, com a igreja evangélica, e eu tô falando igreja evangélica no sentido muito amplo, assim, porque também não existe uma igreja evangélica. Mas o que aconteceu com os evangélicos no Brasil, a situação a qual eles se submeteram agora nos últimos tempos, dessa coisa da paixão política exacerbada, de estar aí com essa loucura na rua e tal, isso é fruto de décadas de as pessoas estarem dentro das igrejas e não aprenderem absolutamente nada. E serem doutrinadas a não questionar, inclusive, para ser mais fácil. Exatamente. ter ela como gado. Serem doutrinadas, terem confiança total naquilo que um pastor igualmente ignorante fala e tal. Então, isso daria, em algum momento, ia dar ruim. E eu vejo agora uma situação assim de apostasia, de abandono da fé e de rejeição do nome de Jesus Cristo para quem é cristão. Fé virou política, né? Nesse sentido, sim. Então, isso é o quê? Para mim, é um problema de educação. Então, como é que a gente resolve isso? Cara, a única maneira de resolver é a educação. E se... A internet pode ajudar, né? Pode, claro que pode. E se a gente sabe que a situação da educação é horrível e que as pessoas entendem muito pouco daquilo que a gente diz, então a gente precisa aprender a falar de modo que as pessoas entendam. Certo? Então, assim, comunicar melhor, falar melhor, tratar as coisas de maneira mais... como é que eu diria? Decupar melhor os problemas, né? Então, quer dizer, se tem um problema grande, pega uma parte, apresenta esse pedaço, né? Depois você vai para outra. Então, assim, eu como professor, eu preciso fazer isso o tempo todo, né? Tô dando aula para adolescente, poxa, é difícil, né? Sim. Aula de filosofia para adolescente não é fácil. Seria muito simples eu ficar lá enchendo a lousa de Platão e Aristóteles e tocar o barco. Sim, sim. Mas não. Né? Então, eu sempre falo para eles assim, eu adoro fazer discussão em sala de aula. Mas a minha advertência é sempre essa. Olha, a gente tem que entender que em toda discussão, a gente está sempre andando à beira de um precipício. Qualquer passo em falso, a gente cai. Então, a gente tem que andar devagar. Então, às vezes você propõe uma discussão e já querem sair voando discutindo. Não, calma. Vamos tentar entender o que está acontecendo primeiro. Depois a gente dá um passinho e entende mais um pouquinho e tal. Não dá pra gente entender tudo agora, de uma vez. Sim, mas discutir é um processo importante de se entender as coisas. Sim, né? mas é exatamente nesse ponto que eu acho que as coisas já não estão mais. Inclusive a internet tem culpa nisso, né? De ter virado uma arena em que todo mundo quer falar tudo sobre tudo e tal, e ninguém tem mais esse controle de falar assim, eu não tenho a mínima noção desse troço. Galera, muito obrigado por assistir esse corte do Monarch Talks. Deixa o like, ativa o sininho para você estar recebendo a notificação dos novos vídeos que estão lançando aqui no canal Monarch Talks. Obrigado.